Graça e paz para a igreja. É com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje, nesta noite, né, para poder transmitir, né, a palavra do Senhor, para ser um canal dele aqui neste lugar. E eu queria compartilhar, né, aí na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo até o verso 4. Amém. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Está o óculos, irmãos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifesto com ele, em glória. Amém. Pode se assentar. Amados, aqui na palavra do Senhor, né, na carta aos Colossenses, apóstolo Paulo vem aqui falando, né, sobre aqueles que verdadeiramente morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. A palavra do Senhor diz aqui, né, que nós devemos buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Então aqui Paulo nos dá uma ordenança que devemos buscar. Então a palavra aqui está dizendo, devemos buscar. Então eu e você temos que buscar as coisas do alto. A palavra de Deus também diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Muitas das vezes nós deixamos para buscar a Deus na última opção. Muitas das vezes nós buscamos tantas coisas, mas não buscamos a Deus, não buscamos as coisas do reino, as coisas do alto, as coisas que condiz com as coisas espirituais. Nós buscamos os estudos, nós buscamos os nossos trabalhos, nós buscamos as coisas materiais e nós colocamos tudo isso muitas das vezes na frente, as coisas terrenas, as coisas cotidianas, as coisas do dia a dia. E muitas das vezes paramos para pensar nas coisas do alto. O dia já até passou. O dia já se foi. E aí que a gente começa a lembrar das coisas do alto. E a palavra diz, pensai nas coisas do alto. Pensai. Isso fala de quê? Fala de pensamento, fala de uma metanoia que nós devemos sofrer em Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas como muitas das vezes é difícil viver essa vida, essa nova vida que Jesus ele oferece para mim e para você. Porque muitas das vezes nós debatemos com tantas demandas, com tanta tarefa, com tantas coisas que temos que resolver, com tantas coisas que temos que ser. E às vezes a gente não consegue pensar nas coisas que Deus já fez, aquilo que Ele já fez por mim e por você. Os nossos pensamentos estão tão ligados na nossa vida terrena, que a gente não consegue compreender as coisas espirituais.
As coisas que apóstolo Paulo ele vem falando, ó, buscai, pensai. Fala, querido, de algo que nós temos que fazer todo dia. Disciplinar a nossa mente. Colocar ela nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Irmão, hoje nós estamos vivendo uma época que é época de informação constante. É o Instagram, é a rede social. Então, nós passamos ali, aquele momento ali, a gente vai vem uma informação e você recebe outra informação. E a verdade são tantas informações, mas você não consegue guardar nada. Foram tantas coisas que você viu, mas nada fixou no teu coração, na tua mente. Porque nós estamos sendo bombardeados, essa geração, por muitas informações. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele vem nos advertindo a buscar a informação do céu. Aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus quer falar comigo e contigo a respeito do reino de Deus. A respeito das coisas do alto, aonde Cristo está. E é lá que nós devemos estar, porque a palavra de Deus diz que Ele nos colocou em lugar de privilégio, que nós estamos assentados com Ele na região celestial. E essa posição é posição de descanso, de confiança, de crer, de acreditar que Deus, Ele proporciona, que Ele faz aquilo que é melhor para mim e para você, que as decisões que nós devemos tomar está nele, está em Cristo. E se nós sofremos essa transformação na mente, se nós estamos nele, querido, se nós estamos nele, nós temos que buscar, nós temos que pensar nas coisas que agradam ao Senhor, nas coisas que edificam, que saem da minha boca, nas minhas atitudes, que testifica que eu fui regenerada por Deus. E a palavra do Senhor, querida, aqui nos adverte a viver uma vida diferente. Eu vejo aqui muitos jovens, e eu também um dia fui tão jovem quanto muitos aqui. E quanto é difícil, às vezes, a gente lidar, né, com a demanda do nosso emocional, com a demanda do nosso lado profissional, porque muitas das vezes sofremos tanta pressão de pai, de um lado, de outro. Não, é faculdade tal, você tem que decidir aqui, é ali. E são tantas coisas, e nós somos tão novos, tão imaturos. Mas eu quero te dizer que quando você tem a presença de Deus, quando você tem os céus ao teu favor, Ele te direciona, Ele te guia nas tuas decisões. Porque a gente vê a palavra de Deus que Daniel era jovem, era um homem ali jovem, mas foi levado ali para Babilônia, e diante daquele lugar, ele tinha o reino, ele tinha o céu, ele sabia quem ele servia. Ele tinha convicção de quem ele era, do chamado que ele tinha em Deus. E aonde ele botava o pé, manifestava a glória de Deus. E é assim aonde eu e você colocarmos o nosso pé, a manifestação do céu. E ali Daniel, ele foi levado para aquele lugar. E quando chegou diante daquele lugar, ele foi separado, porque ele era um jovem bonito, um jovem de boa aparência, um jovem inteligente. Mas ele ali, ele resolveu agradar, ele resolveu ser diferente. Aonde ele ia, ele carregava a presença do Senhor. Jovem, aonde você for, a planta do pé que você colocar, querido, você tem a presença do Senhor. Que Deus possa te usar grandemente, poderosamente. Porque não há idade, querido, para o Espírito usar e fazer o que Ele quer. Ele só quer um coração disponível. Ele só quer um coração disponível a Ele. E quando Daniel chegou naquele lugar, veio aquele chefe ali dos eunucos dizendo que ele teria
quis se alimentar de vinho, das iguarias do rei, para que ele ficasse bonito. Eu quero te dizer, querido, você fica bonito quando você está cheio do óleo e da presença do Senhor, quando você está imergido nele. Eu quero te dizer, querido, que Daniel, quando esteve ali, ele chamou, ele falou, não. E aquele homem ficou com medo de algo acontecer se o rei soubesse que ele não comeria a mesma comida que os outros. E Daniel falou, então, faz aí 10 dias a gente se alimentando de legume, se alimenta de Deus. Parece que hoje para o mundo lá fora você se alimentar de Deus é cafona. Ah, você não faz isso não, você não faz aquilo. Ah, querido, mas Daniel, aprove o coração dele em Deus, em se render. Ali em ser fiel, em se separar. E valeu a pena, porque ele passava pelo vale da sombra da morte e nada aconteceu com ele. Porque ele tinha um coração temente, um coração obediente, um coração em Deus. Um coração em Deus. E diz que ao passar daqueles dias, quando ele foi levado diante daquele eunuco, a aparência deles era mais bonita. Eles eram melhores, que isso? Que isso? A diferença, quem vai fazer na tua vida é o Senhor. É o Senhor que faz diferença na minha vida e na tua. Não é homem, não é posicionamento, é material. Mas é o nosso relacionamento com Deus que faz toda a diferença. Então coloca isso em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino, buscai a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Todas as decisões que você tiver que tomar, Deus vai te dar ali clareza. Entra por aqui, entra por ali. Mediante a tua entrega, o Senhor vai ali falando contigo qual é o destino para a tua vida, filho. A porta que você tem que entrar, a decisão que você tem que tomar. O nascer de novo, querido. Nicodemos, quando chegou diante de Jesus, ele foi ter com Jesus à noite. Porque no coração de Nicodemos acendeu uma chama de fé. De fé. E ele falou, você não pode fazer esses sinais se você não for enviado de Deus. Ele fala ali para Jesus. E Jesus, ele fala de um novo nascimento. E Nicodemos fala, mas pode um homem entrar de novo no ventre da sua mãe? Ele não entendia. Mas quando nós somos espirituais, nós andamos com Deus, irmão, é diferente mesmo. As pessoas não conseguem compreender. É diferente. A gente às vezes parece até meio um nerd. Às vezes a gente parece meio esquisito. Minha filha tinha fama na escola de esquisita. Mas por quê? Porque ela era diferente mesmo. Nós somos até interpretados de uma forma estranha, porque nós não somos desse mundo, irmão. Nós não pertencemos aqui, a nossa pátria é o céu. É para lá que eu e você vamos. E se não andarmos como Ele manda aqui, nós não entraremos lá. Se não nos aprumarmos dentro do prumo do Senhor, daquilo que Ele tem, não tem como se encaixar no céu. Como? Como? Se a gente não pensa das coisas do alto, se a gente não busca as coisas do alto, como? Como, querido? E ali Nicodemos, ele indaga Jesus. Ele fala, e Jesus, ele fala, ó, o que é nascido da carne é
carne, mas o que nasce do Espírito tem vida. O que nasce do Espírito tem vida. Tem vida ao abrir a tua boca. Tem vida em você, querido. Porque o Senhor, Ele nos deu uma vida, e uma vida mais que abundante. Ele nos chamou para viver em novidade de vida. Mas não é uma vida meia boca em cima do muro. Não, o Senhor quer que você se lance. O Senhor quer que você confie. Independente do que você está passando. Independente do cenário que está à tua volta. Independente do que você está vivendo. Talvez você ache que você está tão longe que até distanciou muito da promessa do Senhor. Mas, querido, quando você acha, Deus não acha. Sabe por quê? Porque Deus, Ele trabalha com fé, com certeza, com convicção. Você acha, mas o Senhor está te impulsionando a viver o propósito. Ele está te impulsionando. Muitas das vezes passamos por situações que a gente não queria passar, nem está passando. Mas ela colabora para nos transformar em quem o Senhor quer. Na pessoa, na semelhança, na imagem dEle. Colabora para a transformação que o Senhor quer fazer no meu coração e no seu coração. E Jesus fala, ó, o vento vem e vai para onde a gente não vê. Assim é aqueles que nascem do Espírito. Porque muitas das vezes nós queremos estar no controle. Nós queremos que tudo vá da forma, do jeito que a gente quer. Tudo tem que ser da nossa maneira. Do nosso jeito, mas é da maneira e do jeito de Deus. Porque Deus não quer te perder. Às vezes é necessário as coisas acontecer para você se aproximar dEle e ver a tua dependência total de Deus. Total. A minha dependência total é do Senhor. É de Deus. É do Espírito Santo me guiando nessa terra, me direcionando a porta que eu devo entrar. Talvez se fosse outra pessoa, outro crente no lugar de Daniel, chegaria lá e começava a murmurar. Olha, eu vim para cá cativo, para esse lugar, servir as pessoas que eu nunca queria estar servindo. Porque essas pessoas aí, ó, acabaram com o meu povo, feriram. E como eu não vou servir, não. A rebeldia ia entrar logo no coração de Daniel. Eu não vou servir esse povo, não. E eu, hein? O que eu vim fazer aqui? Vou esquecer desse Deus. E se Deus não existe na minha vida e deixando eu passar por isso? Quantas vezes a gente depara com esse tipo de palavra, de comportamento? Às vezes a gente não consegue ouvir, mas o corpo fala. O corpo fala, o gesto, a cabeça. A pessoa já entra na casa de Deus, sabe? Irmão, mas Daniel, tanto a mente quanto o corpo, a alma, o espírito estava em Deus. Estava guardado em Deus. Estava nele, aonde ele fosse. Ele sabia o processo que Deus queria levar ele. Com o processo. Eu estou aqui, Senhor, não olho para trás. Eu vou avançar. Eu vou avançar, eu vou prosseguir. Independente do que está acontecendo, eu avanço porque eu sei que o Senhor é comigo. Porque o Senhor me dá vitória. Porque tudo isso que eu estou passando está
colaborando para a minha transformação, está colaborando para a minha fé crescer mais, a minha confiança crescer mais em Ti, Senhor. E é isso que Deus faz comigo e contigo. É isso que Deus faz. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo que Ele não tem nos dado um espírito de temor, mas de ousadia no Senhor. Cadê essa ousadia que Deus te deu? Cadê a ousadia do Espírito? Querido, profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua família. Ainda que o inimigo apresente um cenário para você, o cenário que você vive é o céu. É do alto que vem o nosso socorro. É de lá que temos que pensar, é buscar as coisas do alto. É isso que Paulo fala para mim e para você. Nós estamos assentados, essa posição é de descanso, é de confiança. É saber que mesmo a situação possa estar assim, mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo, Ele está ouvindo a minha oração. Ele está. Ele está. Sabe o que nos faz duvidar? Sabe o que nos faz cochear em dois pensamentos? Muitas das vezes é o vento forte, é a adversidade. É o cotidiano, que muitas das vezes a gente não quer no nosso cotidiano colocar Deus em primeiro lugar. A gente não quer buscar Ele, a gente não quer se entregar verdadeiramente a Ele. E o cotidiano, querido, às vezes, muitas das vezes nos atropela. As demandas que temos, muitas das vezes, vêm sobre nós. E nós esquecemos que nós temos um Deus que é por nós, que temos uma pátria, que o nosso reino não é desse mundo. Porque vêm as situações para nos afligir, para nos diminuir, para duvidar que somos filhos amados de Deus. Mas eu quero te dizer, querido, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. O que você tem ouvido? O que você tem colocado os teus olhos? Em qual direção? Hoje nós temos que ter muito cuidado, porque as informações chegam rapidamente e norteiam a mente, os pensamentos. Então, a gente oscila muitas das vezes, duvida, porque aquele que duvida é como a onda do mar, ela é impelida, jogada de um lado e de outro. Mas você não pode duvidar, você tem que crer naquilo que o Senhor tem falado, através da sua palavra. Nós temos sim, querido, que afastar da maledicência, não mitais uns aos outros, aqui também diz. A obra da carne, não se inclina, se separa mesmo, foge das paixões desse mundo. Temos que fugir mesmo, temos que consagrar nossa vida mesmo. Porque senão nós vamos ser uma presa fácil para o inimigo. Irmãos, quando o meu processo de conversão com meu esposo, nós vamos fazer 30 anos de casado. Nós temos 3 filhas. Uma tem 28, casada, já temos um netinho. A outra também casou em 2021. Né? Ela tem 23 anos, já vai fazer 24. Daiana e a Milena, que faz 21. 3 filhas. Irmãos, quantos processos, se nós lembrarmos e que nós já passamos com Deus, e estamos de pé por causa do Senhor, por causa dele, porque nós chamamos e convidamos para o Senhor estar no centro.
Mas não é fácil. É luta constante. Mas maior é o Senhor na nossa vida. É Ele que nos dá vitória. É Ele. E quando nós viemos bem jovens, casamos muito cedo, com 17 anos eu me casei e conheci meu esposo, ele tinha 21 anos. E nós éramos afastados, nós estávamos afastados. Eu da Igreja Batista e ele veio da Adventista. Então, lá na minha casa só tinha uma pessoa evangélica, que era minha mãe. Aquela mulher que orava pelos 6 filhos dela, que clamava. Uma mulher de oração. Eu falo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei como está a tua casa, o teu esposo, os teus filhos, a tua família. Continue crendo, continue orando, continue pedindo, continue profetizando. Querido, porque vai acontecer a conversão da tua família. Mas não olhe para trás, não desiste em nenhum momento de nenhum deles. Porque Jesus, ele não desistiu de você nem de mim. Ele não desiste. E ali nós passamos o processo, quando nós casamos, minha mãe ali orando e convidou a gente para ir na igreja e a gente foi. E ali eu voltei para Jesus, meu esposo também voltou. E começou todo o processo, querido, de Deus, todo o propósito que Deus já tinha na minha vida e na dele. E ali eu voltei, meu esposo também voltou. E a gente começou a caminhar. E naquela caminhada com Jesus ali, né, muitas lutas, né, muitos momentos de querer desistir um do outro. Só que Jesus, a gente sempre querendo, né, ali fazer, Senhor, nos ajuda a vencer, porque só o Senhor pode fazer, querido. Aquilo que tu não pode, Ele pode. E ali meu esposo, a gente na Igreja Batista, ele, na hora, uma batista tradicional, ele foi batizado com o Espírito Santo dentro de uma batista tradicional. Na hora do louvor. E foi assim, eu estava do lado dele, eu me assustei, eu falei, que isso, gente? Eu também, né, tradicional, aí eu me assustei e ele começou a falar ali em línguas. E eu, meu Deus, e depois eu contava, o que houve? Ele, não sei, eu falei umas línguas estranhas. Aí ali Deus já estava preparando a gente para levar a gente para a Assembleia. Porque se Deus não tivesse feito isso, jamais a gente tinha... a gente era muito tradicional, porque até a palma assustava a gente. Tem noção disso? Sabe, é algo tão tremendo. E ali nós fomos para a Assembleia de Deus. E ali foi um mover. Ali começou um tratamento muito profundo na minha vida, na vida do meu marido, na minha alma. E doeu. Doeu porque quando Deus quer tratar, a gente tem perdas e a gente não quer perder. Mas Deus começa a mover dessa forma, desse jeito. E é o jeito de Deus. E a gente às vezes quer questionar. Porque dói mesmo tratar de Deus conosco. E eu lembro que nós tínhamos até uma padaria aqui dentro da Coreia, em Senador Camará. E ali o tratamento de Deus foi tão... E a gente morava de aluguel, mas tínhamos essa padaria. A gente começou a passar um processo com Deus. E a gente acabou perdendo aquela padaria. Mas tudo era propósito de Deus. É porque Deus queria me aproximar mais dele. Tinha coisa que estava impedindo. E naquele momento era a vontade de Deus. Só que a gente questiona muitas das vezes como Deus age, trabalha na nossa vida. Não podia. Essa porta de emprego tinha que ser aberta. É lá que eu queria, querido, no momento de Deus vai ser aberto. Talvez você não está apto ainda para ocupar esse cargo. Porque talvez se você estiver lá, o Senhor te perde. Ele quer tratar o teu coração primeiro. Davi, até ele assumir o reinado
dele, ele passou por muitos processos com Deus. Muito. Ele foi consagrado a rei de Israel, mas ele não assumiu o trono logo não, querido. Ele teve um processo, ele teve que percorrer um caminho de renúncia, de deserto, ao ponto de entrar numa caverna e ficar lá com aqueles que eram rejeitados. Porque tinha um processo que ele ia viver muito grande, mas Deus estava habilitando ele para viver isso. Deus está te habilitando nesta noite para você viver o sobrenatural dele, viver as promessas. Para quando ele te colocar lá em cima, você falar: é Deus que me deu, foi Deus que fez. Para que você exalte ao Senhor. E ali, o Senhor permitiu de eu perder aquela padaria e ter que morar com a minha mãe de favor. E ali foi o tratar de Deus, irmão. Foi o tratar, voltar para a casa da minha mãe de novo, com o filho. E o Senhor é aqui, é na olaria. Elias foi por querer de lá, ter que ser alimentado pelo corvo. E quando Deus, ele mesmo lá no deserto, um lugar que você não quer estar, o Senhor supre, ele envia recurso. Não se preocupe. Não se preocupe com o que você está passando hoje. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai suprir. Porque quando é o tratar de Deus, querido, Ele cuida em tudo. De tudo, de cada detalhe, Ele não chega atrasado. E ali, diante daquele processo, o Senhor foi me amassando. E Ele falava de propósito, Ele falava de ministério. E a gente nem entendia. E eu falava: meu Deus, e meu esposo. Mas a gente estava ali, sendo na olaria do Senhor. Sendo transformado por Ele. Na olaria de Deus. Ele faz do vaso dele o que Ele quer. Quando está rachado, Ele quebra para refazer de novo. Você é útil ao possuidor que é Cristo, querido. E ali nós passamos o nosso processo, para a glória de Deus. Nós tínhamos já um terreno comprado e a gente começou a construir a casa. Sabe, ali o Senhor foi transformando a minha vida, a vida do meu esposo. Foi unindo mais. Foi ali colocando a gente mais firme na rocha. Porque uma coisa que a gente tem que ter é que tudo vem dele. Tudo que sou, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. E nunca me deixe esquecer. Nunca. Que foi o Senhor que me engrandeceu. É o Senhor que cuida de mim. Você pode ficar de pé, igreja. Você pode ficar de pé. Querido, coisa boa é estar com Deus, é servir ao Senhor, é entregar a vida a Ele. Porque o Senhor, Ele faz aquilo que é melhor para mim e para você. Porque você não sabe, querido, o que está lá na frente te esperando. Ele não quer te perder, você é precioso. Você, querido, você é a pedrinha da coroa da criação de Deus. Amém? Você é a preciosidade do Senhor. Hoje, para a glória de Deus, minhas filhas, 2 estão casadas, tenho uma lá ainda. Mas todas, sabe, ali servindo ao Senhor. Dizer que nós não passamos luta, passamos. Porque uma coisa que o inimigo tem, ele persevera em destruir a gente todo dia. Mas nós, querido, nós temos ali o leão da tribo de Judá nos guardando a nossa casa. Então não se preocupe, se lance, busca o Senhor, pensa nas coisas do alto, sabe por quê? Porque é lá, querido, é lá que você vai, é para a morada. Muitas das vezes, tem uma frase que diz: nós estamos no jardim e nós temos
uma promessa de um palácio, de viver num palácio, mas a gente está morando no hotel. Porque a gente não consegue, querido, desfrutar do momento que Deus nos proporciona. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Depois dessa palavra tão poderosa, que nos fez entender essa necessidade de abrir mão da nossa própria vontade. Às vezes Deus fala tão profundamente no nosso coração, né? Que a vontade que dá é de se derramar, é de chorar, é de se entregar diante da presença do Senhor. Porque se tem uma coisa que é muito profundo, é o cuidado de Deus sobre nós. Eu não canso de dizer isso. O mundo é mau, o mundo está debaixo da influência do maligno, mas nós não estamos à deriva. Eu quero que você entenda que você não está à deriva, como Narablashuri Lebarás. Ou seja, você não está ali, meu irmão, a tua própria sorte, esperando o momento de morrer. Às vezes, a nossa vaidade faz com que a gente tente. Não, tá tudo bem. Não, eu sou o bambambam. Não, ela é a bambambam. Mas o Senhor te conhece na sua intimidade. O Senhor conhece a sua pequenez. O Senhor conhece a sua fragilidade. E Ele tem cuidado de você. Você jamais conseguirá fugir da presença do Senhor. Sabe por que você jamais conseguirá fugir da presença do Senhor? Porque Ele te marcou, meu irmão. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: você foi marcado. Ele tem uma obra na tua vida. Vamos louvar o Senhor. O Salmo de número 139 diz: ainda que eu faça a minha cama no inferno, lá tu estarás. Porque de um modo assombroso e muito terrível eu fui formado. Narabachorebarácia. E tu é aquele que nos sondas. O Senhor é aquele que te sonda. E Ele é aquele que te conhece. Para de olhar para Ciclano que caiu. Para de olhar para Beltrano que enlouqueceu. Para de olhar para o cenário político. Para de ficar todo momento olhando lá os seus rendimentos no banco digital. Pare de confiar em coisas. Pare de confiar em circunstâncias. Confie no Senhor. Quando Elias se apresentou a Acabe, ele estava sozinho, diante de um homem endemoniado. E depois que Elias profetiza, o Senhor libera para ele uma palavra: vai e se esconde, porque Acabe e Jezabel tentarão dar cabo da tua vida. E ele foi ali para junto do ribeiro de Querite, como a mulher de Deus muito bem disse, se alimentado por corvos. Mas teve um momento que a comida acabou, a água cessou, e ele teve que voltar para estar diante de uma mulher simples, pobre, cheia de necessidades, mas ela iria ser usada para suprir a necessidade de Elias, e Elias iria profetizar prosperidade sobre a vida daquela mulher. E não demorou muito, ele se apresentou a Acabe para dizer: agora
Deus vai fazer chover sobre essa terra. A profecia se cumpriu. Elias se precipitou, porque nós somos seres humanos, né? E às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Mas o Senhor é aquele que está sempre disposto a nos fazer entender aonde a gente errou, para a gente reparar o erro e viver a totalidade da vontade dele para a nossa vida. E quando Elias mata os profetas de Baal e Acera, ele recebe uma sentença de morte. E como ele já tinha sabido que alguns profetas tinham morrido, ele pensou que ele seria o próximo. E ele começa a dizer: Deus, se é para morrer pelas mãos de Jezabel, então tu me mata. De repente você está aí pensando: eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou ficar dormindo o tempo todo. Vou ficar dormindo o tempo todo para tentar me esquecer, se esquecer do problema. Porque às vezes, quando você está deprimido, dormir é uma maneira de você fugir da vida. É uma maneira de você não encarar a realidade. E ele vai para debaixo daquele zimbro, pede a morte. Depois ele vai para a caverna, pede a morte. E o Senhor prepara a comida para ele. E o Senhor prepara a bebida para ele. E o Senhor disse: Elias, tu não vai morrer. Come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você não vai morrer. Come essa porção do céu. Come dessa porção do céu. Diga para ele: beba dessa água que está descendo do céu. Come, bebe, come, bebe, come, bebe. Sabe por quê? Muito comprida é a tua caminhada. Nada. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa palavra profética. A gente não caminha pautado no que estamos vendo. Nós caminhamos pautado na palavra que se materializa através da nossa fé. Libera renovo para a vida desses novos convertidos. Libera renovo para a vida desses jovens. Libera renovo para cada pessoa que conseguiu encontrar tempo para estar na tua casa hoje. Porque nós sabemos, Pai, que vai se aproximando do final do ano. Muita gente vai fazendo hora extra para querer ganhar dinheiro a mais e acaba se distanciando dos cultos. Mas que bom, Senhor, que viemos hoje para receber desse maná que tu usou tua serva para liberar para nós. Que esse banquete que o Senhor me mostrou tenha sido para nos alimentar. E que cada um de nós, Pai, tenha recebido a medida que o céu liberou para a sua vida, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus, eu não tenho dúvida.